Olá, pessoas. Espero que vocês estejam bem. É o professor Kelvin Souza e finalmente a gente está aí no nosso último capítulo para encerrar aí o livro 2, tá? A gente vai dividir aí esse capítulo para 2 semanas, para essa semana e para a próxima. E aí, antes de mais nada, falando aí um pouco, né, em relação às notas de vocês, tá? Gostei bastante do retorno que eu tive em relação às notas, tá? Foram muito boas. Claro, tiveram aí uma e outra que ficaram abaixo da média, mas a maioria ficou acima da média, tá? Alguns, muitos, não precisaram do ponto da revisão semanal, certo? E eu estou extremamente contente pelo resultado de vocês, tá? Alguns avisos, tá certo? Por favor, coloque aí nos comentários o que foi que você achou da prova, se foi agradável, se achou o tempo curto, né? Foram 8 questões para 2 horas, mas no caso eu dei 2 horas e meia, ou seja, abria 8 horas a prova e até 10h30. Se o tempo foi curto, se você achou fácil aí utilizar a plataforma, se foi simples, foi intuitivo, o que você achou das perguntas, me digam aí o que de fato você acharam da prova. Olha, Kelvin, eu não gostei, para mim estava muito difícil, não tinha nada a ver com a revisão, o que eu vou contestar, né? Porque as questões eram bem parecidas, tá? De fato, quem fez a revisão se deu muito bem, se deu bem ao ponto de olha só, se deu bem ao ponto de não precisar do ponto extra, tá? Da semanal. E vão ser essas 2 semanas para a gente trabalhar a questão do processo industrial, que é totalmente diferente do processo urbano, mas que estão em conjunto. E depois, e aí a proposta que eu tinha para fazer para vocês, né? Se vocês quiserem, a gente faz a correção online da prova, para a gente ver ali os pontinhos bonitinhos, por que era tal item, não era o outro, tá? Ao meu ver, a prova foi muito boa, o rendimento da turma foi muito bom. Para você ter uma ideia, o rendimento, né, pegando todas as notas e dividindo, ele dá acima de 8, o que é perfeito. Mostra que de fato vocês estudaram. E estou gostando de ver que vocês estão devolvendo mais atividades, né? Eu tive alunos aí que não tinham devolvido praticamente nenhuma e me entregaram tudo. Eu ainda estou recebendo as atividades. A revisão da prova eu não recebo mais, tá? Então não vale mais o ponto, não adianta você me entregar. E acredito que seja isso, tá? Então a gente inicia aqui com o processo de industrialização e só 7 slidezinhos, então ó, muito supimpa, muito simples. Prestem bastante atenção porque contém muita informação detalhada, tá? Tomem nota no caderno que vai cair na bimestral e a bimestral vai ter um peso, né, maior, vai ser um pouco mais difícil do que a semanal. A semanal tava muito mamão com açúcar, revisão tava muito supimpa também. Espero que vocês estejam bem, que o Kelvin tá bem, tá morrendo de saudade. E nós vamos nos ver em breve, né? Tô doido aí que o Camilo anuncie que as aulas presenciais vão voltar, né? Acredito que vai ser metade metade, metade presencial, metade remoto, mas já é um avanço, certo? Tô doido pra ver vocês de máscara, porque o pessoal com a máscara do Free Fire, o pessoal com a máscara de vampiro, já vi que tem várias máscaras personalizadas, né? Tô pensando aqui com qual eu vou. Ah, vou comprar uma máscara bem legal. Fala assim, ó, eu adoro o sétimo ano. Ah, pensou? O resto da turma fica tudo doida. Então, simbora. Processo de industrialização no Brasilzio. Vamos lá. Esse processo de industrialização, tá? Ele está totalmente atrelado com a urbanização, ou seja, ele vai transformar uma sociedade que tem a base econômica em atividade agrícola, ou seja, ele vai transformar uma sociedade rural em uma sociedade urbana e industrial. Se eu tenho, então, a saída de pessoas do meio rural para o meio urbano e industrial, eu tenho um êxodo rural, que é justamente uma migração que ocorre entre uma população do espaço rural para um espaço urbano. E aí eu tenho vários motivos. Por exemplo, eu tenho motivos econômicos, eu tenho motivos políticos, eu tenho perseguições religiosas, eu tenho perseguições políticas, eu tenho guerras que influenciam. Então tudo isso, tá? Somado com a economia, desastres ambientais, vai fazer a população migrar do meio rural para o meio urbano. E para isso, na geografia, existe um nome. Êxodo rural. Não esquece de anotar, porque vai cair na bimestral. Então, no início do século XIX, a produção industrial brasileira ela era artesanal. Você tinha lá, por exemplo, para fazer uma cadeira, tinha um artesão que fazia manualmente aquela cadeira. Mas veja o seguinte, ele levava mais tempo e, obviamente, tinha um valor mais caro. A partir do momento que eu adiciono máquinas nesse processo industrial, eu tenho um número maior de cadeiras sendo fabricadas
e eu tenho um barateamento do produto, porque eu estou fazendo mais produtos em menos tempo. Então, a industrialização ela tem sim pontos positivos, tá? Mas é claro que apresenta boa parte de pontos negativos também. No início, essa indústria brasileira era focado em vestuários e calçados, já que a mão de obra utilizada no início era uma mão de obra escrava, tá certo? Muito importante vocês perceberem isso daqui. No início da industrialização brasileira, o que era fabricado era de maneira artesanal, vestuário e calçados, e a mão de obra utilizada era mão de obra escrava. Aqui a gente está falando de Brasil colônia quase, viu? Vamos lá. A principal fonte de energia para gerar essa produção era o nosso carvão mineral. A gente não tinha aí geradores de eletricidade, não tínhamos usinas hidrelétricas, tá? Mas infelizmente o nosso carvão ele tinha uma baixa qualidade de queima. Ele tinha uma chama muito fraca, o que fazia com que a gente tivesse que importar carvão para queimar, tá? Então, infelizmente, o Brasil ele importava mais do que exportava, porque além do carvão mineral, eram importados produtos que supriam a necessidade da população, como alimentos, tá? Produtos de alvenaria para construção. Então, tudo isso era importado. A industrialização ela ocorre em diferentes períodos, então separa esses períodos, como está no livro, em relação às fases da industrialização. Então, a primeira frase envolve o Brasil colônia, que vai de 1500, da descoberta até 1808. A gente tem a principal característica, o impedimento de Portugal, tá? Portugal impede a instalação de indústrias. O que a gente tinha então de indústria aqui no Brasil eram os engenhos. Engenho é justamente aquela fazenda que produz ali a cana-de-açúcar, a rapadura, a cachaça e o açúcar, obviamente. Tá? Então era uma produção artesanal, mas industrial, porque a gente utilizava bois para mover o moinho. Quando não tinha o boi, quem movia o moinho eram os escravos. Tá? Então isso aqui é uma representação de uma fazenda, tá? Com o senhor de engenho, a esposa do senhor de engenho, vários escravos, animais para girar esse moinho aqui, que moía a cana e extraía o sumo. Tá? É o que a gente conhece por caldo de cana. A segunda fase ocorre entre 1808 e 1930. O marco para isso é a chegada da família real no Brasil. Tá? E a partir do momento que a família real chega no Brasil, a industrialização passa a ser permitida. Por quê? Porque você tinha que industrializar, tá? Você tinha que criar aí um ambiente apropriado para a família real. A gente tem aqui, então, uma taxação de 15% dos produtos importados, tá? E essa taxa ela vai aumentar. Por quê? Porque a coroa portuguesa vai querer ganhar mais dinheiro pelo que está sendo importado, tá? Então você tinha que pagar, além do produto, uma taxa em cima dessa importação. Lembrando aqui que tudo que era importado era feito por navios, a gente não tinha avião na época, tá? Então, tipo, levava muito tempo para que isso saísse de Portugal e chegasse no Brasil. As primeiras indústrias que nós temos, então, aqui estão relacionadas com o setor de alimentos, tecidos, sabão e vela. Pessoal, a gente não tinha poste de iluminação, tá? Então, o que a gente tinha para a iluminação das cidades eram as velas. Então, tinha uma pessoa que todo dia ia acender as velas da cidade e tinha uma pessoa que todo dia ia apagar as velas da cidade, tá certo? Tinha uma função específica para isso. Da mesma forma como os primeiros despertadores eram feitos por pessoas. Elas pegavam uma vara, amarravam um sino na ponta da vara e saíam de casa em casa, tá? Sinalizando para as pessoas acordarem. Esse era o despertador, tinha uma função específica para isso. A pessoa, você em casa dormindo, chega um cara lá, dizer que sua casa seja em cima e embaixo, né? Chega um cara lá, na rede, começa a bater na janela com um sino. É perturbador. Você acorda no mínimo assustado. Então, os principais setores que a gente tem no início da industrialização no Brasil é o setor de alimentos, tecidos, sabão e velas. E eu separei umas imagens de como essas velas eram feitas, né? Ainda são feitas de forma similar, só que agora existe um processo mais mecânico, né? Mais industrial, que envolve aí a cera, o derretimento da cera, o molde. Assim, fazer vela é um negócio muito simples, tá? De unidade, né? Você basicamente pega a cera como se fosse uma espécie de tijolos, né? De cera. Você derrete aquilo dali, coloca dentro do molde, coloca ali o pavio e pronto. Acabou-se. Tá? Mas fazer em escala muito grande
é algo que de fato dá um trabalho maior, mas olha, antigamente era tudo feito de forma manual. Eram pouquíssimos instrumentos. Isso aqui, ó, não é um instrumento metálico, era onde eles penduravam essa cera para secar mais rápido a vela. Então, até hoje, pessoas do interior utilizam principalmente dois tipos de objetos para iluminação. Um é a vela, que é muito comum. Exemplo, apagou a luz, né? Acabou a luz da residência. Pega uma vela para acender. Geralmente quase toda casa tem uma vela, tá? Seja, por exemplo, sua avó e seu avô, que tem as orações deles, usam velas, né? Pedindo intenções aí aos santos e a Deus, ou justamente por esse motivo. Antigamente, o pessoal também utilizava muito o querosene, tá? A gente tinha as lamparinas, e aí você colocava o querosene, acendia a ponta da lamparina e ficava lá a noite toda. Problema, tá? Intoxicações, pessoas com problemas pulmonares. Por quê? Porque a queima do querosene gera gases tóxicos e poluentes. Então imagina aquilo ali dentro de casa, aceso, a noite praticamente inteira. Então, as pessoas tinham muitos problemas respiratórios por conta da queima do querosene. Tá? É tanto que hoje em dia as pessoas substituem o querosene, tem uma queima bem mais lenta por álcool, que tem uma queima mais rápida, mas gera menos gases. Tanto gera menos gases que o álcool é utilizado no etanol como uma alternativa para o combustível fóssil, que no caso seria a gasolina, que gera mais gases tóxicos para você e para o meio ambiente. A terceira fase da industrialização envolve a década de 30 até 1950 e ela é marcada pelo investimento dos cafeicultores no setor industrial. Olha como o pessoal das grandes fazendas são bonzinhos. Eles investiram no setor de transporte e na infraestrutura dos meios de construção, tanto de transporte quanto de comunicação. Eles são muito bons, né? Mas imagine o seguinte: se a gente pega a região sudeste, deixa eu falar, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente pega Minas Gerais, tá? A gente tem que esses estados estão concentrados ali para a parte do meio do nosso continente, né, do nosso país, e os meios de transporte principais ali eram os navios. Então eu tinha que escoar essa mercadoria, esse café, para o litoral. Então eu tinha que sair do meio do país para o litoral. Isso demorava tempo. Então as estradas de chão batido, tá, que não tinham pavimentação, era muito difícil. A carroça podia quebrar. Era a carroça que transportava. E aí eles começaram a investir tanto em tecnologia que também tem o surgimento aqui das linhas férreas, dos trens. É uma figura muito importante que infelizmente o livro não traz nessa edição, mas trazendo na passada, que é o Barão de Mauá, que é um grande cafeicultor que vai investir pesado em infraestrutura. Mas porque ele é bonzinho? Não. Porque ele vai querer escoar o café dentro do estado para o litoral, para exportar esse café. E até hoje o café brasileiro é um dos melhores e maiores cafés do mundo. Tá? Nós temos aqui dois tipos de café que são os mais caros do mundo. A gente tem o café civeta, que é feito por um mamífero, e tem o café do jacu, que é uma árvore. Perdão, que é uma ave. Tá? Então são um dos dois tipos de cafés mais caros do mundo, tá? E são brasileiros. Então, assim, os cafeicultores, tá, tinham uma mão de obra escrava logo no início, que depois vai ser substituído por uma mão de obra italiana, tá? Uma mão de obra mais especializada por conta da abolição da escravidão. Mas eles não eram bonzinhos, não. Eles fizeram essa melhoria no setor de transporte para bem próprio. Não foi para a população se deslocar dentro do território, não. Era para mercadoria se deslocar no território. Tá certo? Que fique bem claro isso. Durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a economia brasileira ela foi impulsionada. Teve-se um investimento maior na área industrial. É no governo de Getúlio Vargas que a gente tem instalação de indústrias pesadas. É também após o governo de Getúlio Vargas que nós vamos ter o início da empresa mineradora Vale do Rio Doce no Brasil, que ela começa 100% estatal até ser privatizada e dividir os lucros com outros países. E que nós vamos ter o início da Petrobras. Tá? Então, a gente tem que a principal região onde nós vamos ter o setor industrial sendo fortalecido é a região sudeste. Mas tem um parêntese. A primeira região que recebe investimento industrial não é a sudeste. Ocorre o que a gente chama de descentralização. Exemplo. Os portugueses chegaram na região nordeste. Então a região nordeste apresentava uma economia maior do que todas as outras, que na época eram as capitanias hereditárias. A partir disso, tá? Na região das Minas Gerais, não tem esse nome à toa, foram encontradas muitas pedras preciosas. Então a ideia, a partir disso, é tirar a capital do Brasil, que estava onde?
lá em Salvador e transferir para perto de onde está a família real portuguesa, que é no Rio de Janeiro. É tanto que Rio de Janeiro vira a segunda capital do Brasil, tá? Justamente por conta disso. Então, a gente tem um investimento pesado na região sudeste, porque é a região onde está a família real brasileira. Sem contar que, hoje, boa parte do contexto industrial do Brasil está concentrado nesse rio, né, nesse eixo Rio de Janeiro e São Paulo, tá bom? E é onde também vai predominar o cultivo do café. Mas aqui agora são questões climáticas da própria natureza. O café ele vai ser melhor cultivado nessas regiões, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. A Companhia Siderúrgica de Volta Redonda ela é construída em 41 no período de Getúlio Vargas e está presente até os tempos atuais, tá? Essa siderúrgica ela trabalha na transformação do ferro de matéria-prima para um bem manufaturado. A quarta fase, tá? É uma fase que eu considero a ideal para o Brasil. Ela teve início na década de 50, em 55, e ainda vem ocorrendo até os tempos atuais. Ou seja, é a nossa última fase. O presidente Juscelino Kubitschek, o JK, ele foi um visionário. Por quê? Porque a gente tem na década de 50 a corrida armamentista. Todos os países, tá? No caso, as potências mundiais, no caso a gente tinha Estados Unidos e a URSS, que é a União da República Socialista Soviética, eles vão estar naquela corrida espacial armamentista louca, certo? O mundo vai estar polarizado por conta da Guerra Fria aqui nesse período também. E o JK ele vai investir o dinheiro dentro do território. Então ele tem um plano que eu acho perfeito, que é o 50 anos em 5, onde ele quer transformar todo esse investimento de 5 anos de mandato no comparativo para 50 anos, tá, de evolução. Então ele tem uma ideia brilhante de transferir a capital novamente do Rio para o centro do país, no caso a região centro-oeste, e a gente vai ter a construção de Brasília no governo JK, o que é perfeito. Ele instala empresas estrangeiras, que são as transnacionais, tá? Ele dá investimento para que elas venham para o território brasileiro. Então nós temos, a partir disso, um crescimento exponencial na indústria brasileira, graças ao Juscelino Kubitschek. No período de 64 a 85, a gente tem um golpe militar, que a gente chama de ditadura militar. Tá? A entrada de transnacionais, bem como o capital estrangeiro, vão se intensificar. Mas, por conta de tanta indústria estrangeira estar no Brasil, nosso recurso vai ficar dependente da mão de outros países que vão ser os países desenvolvidos. Ou seja, a partir do momento da ditadura militar, a gente tem um crescimento industrial, mas tem uma dependência aumentando, porque a gente vai fazer muito empréstimo para financiar isso daí na ditadura. E aí a gente aumenta a dependência econômica, industrial e tecnológica. A gente não vai produzir conhecimento interno, a gente vai sempre pegar de fora. E aí eles vão sempre vender conhecimento pra gente. É por isso que hoje a gente é tão dependente da tecnologia e da inteligência de países mais desenvolvidos. Por conta do erro cometido nesse período de ditadura militar. O Brasil ele teve um crescimento nacionalista? Teve. De forma errada, mas teve. Mas isso acabou estreitando a nossa dependência. Ou seja, hoje nós somos totalmente dependentes de países desenvolvidos da Europa e, obviamente, dos Estados Unidos. Que pegam uma tecnologia que não dá mais certo lá e jogam pra gente com uma tecnologia nova. É o caso, por exemplo, das energias renováveis, como a energia eólica, como os painéis solares, que há anos estão sendo implementados nesses países e que agora que está chegando no Brasil em um preço absurdo que as pessoas não têm condição de pagar, tá? Então nós temos essa dependência sendo aumentada por conta do período da ditadura militar, tá? O que era para se ter continuado com as ideias de Juscelino Kubitschek, tá? Foi um presidente excepcional. De fato, o Brasil ele conseguiu ter um crescimento, não vou dizer que foram 50 anos completos, mas, por exemplo, de 20 anos em 5. Tá? Então foi um crescimento exponencial. Pessoal, a gente está falando da construção de praticamente um estado inteiro. Tá? Então, a gente tem aqui a construção de grandes rodovias, provocadas pelo Juscelino, tá certo? A gente tem um aumento na rede de transportes. O único grande erro aqui é a corrupção. Por quê? Quando a gente fala de rodovia, a gente está falando de ruas. Então, assim, é muito mais caro a manutenção das ruas, que são feitas periodicamente, do que, por exemplo, das estradas de ferro. O que era para se ter continuado era a manutenção das ferrovias para o transporte de mercadoria. A gente evitaria caminhões nas rodovias, tá? Facilitaria o trabalho
Teríamos ferrovias para transporte tanto de mercadoria quanto de pessoas. Poxa vida, com certeza seria muito melhor viajar numa ferrovia do que viajar dentro de um ônibus. Eu diminuiria o número de veículos na cidade, mas a rodovia ela dá mais dinheiro para o governo. Tem como eu fazer planos e planos de retomadas. É o que acontece, por exemplo, aqui no Ceará. A gente pega uma rodovia toda esburacada e o prefeito diz que vai restaurar. E ele fala assim, olha, no meu próximo mandato eu vou restaurar a BR-116. No meu próximo mandato o governador fala que vai restaurar a CE 040. Então, assim, existe aí na rodovia, obviamente, casos de corrupção, onde é superfaturado e onde você tem que ter uma manutenção constante, o que não acontece, por exemplo, nas ferrovias, que era o que é para investir. Se você pega, por exemplo, a Europa, você vê, por exemplo, que dá para você ir para outros países utilizando o transporte de ferrovias, que no caso lá existem os metrôs e os trem-bala, tá? O que não tem no Brasil. O que era para ser investido era justamente na ferrovia. Dura muito mais tempo. Você tem uma ideia? As ferrovias que nós temos é desse período de década de 30, década de 40 e 50. Que é justamente o ideal. Dura-se muito mais tempo e é uma baixa manutenção. Mas também quando ocorre é uma manutenção mais cara do que as rodovias. Tá? Então aqui tem algumas imagens em relação à construção de Brasília, tá? Lembrando, na construção de Brasília a gente tem um número muito grande de pessoas da região Nordeste que saem do Nordeste para ir trabalhar lá. E aqui, o querido Juscelino Kubitschek. A partir da década de 90, então, tá? A partir do momento que a gente tem uma certa estruturação, começa-se o investimento em formação e tecnologia. A partir disso, a gente tem o setor tecnológico sendo desenvolvido e a gente tem a construção dos tecnopolos, que vão ser parques industriais onde as indústrias, tá, vão ficar. Obviamente são próximos das universidades. Por quê? Porque aí eu tenho estudantes que vão pesquisar a respeito daquilo que vai favorecer as pesquisas. Tá certo? Os principais tecnopolos envolvem as universidades públicas federais e estaduais. Estão localizados em Campinas, São José dos Campos, São Carlos, tudo isso em São Paulo, Santa Catarina, e eu tenho alguns na região Nordeste, como Pernambuco. Tá? Esses tecnopolos têm uma função importantíssima, que é de gerar tecnologia e informação para o Brasil, e eles precisam ser preservados e precisa-se ter um recurso, tá, governamental para que eles sejam mantidos. Tá? Se hoje a gente fala de vacina, se hoje a gente fala de teste de coronavírus, é graças a esses tecnopolos. Então, muito simples, tá? Entendo que seja muita informação, então pega o caderninho, anota, grifa. Pessoal, o que tá em negrito aí é justamente os conteúdos que eu coloco na prova, então seja inteligente. Pega o livro, grifa. Se não tá com o livro porque tá em outro canto, não foi buscar na escola, pega aí o celular, bate umas fotos, copia no caderno, então assistindo mesmo o slide, dá uma pausa. Eu sempre coloco os slides junto com as atividades, anota no caderno bonitinho, tá certo? Faça um cronograma de estudos de vocês. A gente vai voltar em breve, tá? Esses conteúdos vão ser revisados, mas não vão ter uma atenção toda, porque a gente vai precisar continuar com os outros livros. E é isso, tá? Tenham uma ótima semana. Se cuidem, tio Kelvin tá morrendo de saudade. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.